Olá, boa tarde, bom dia a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, hoje com a nossa querida professora Simone Tassinari, com o tema Holding como Planejamento Sucessório. Nós também vamos fazer no sistema de perguntas, o link está na bio, com também mapa mental, conforme também fizemos com a professora Ana Carolina Brochato Teixeira, da semana passada, e professor Daniel Bucar. São 3 temas distintos. O da professora Simone Tassinari é a holding, do professor Daniel Bucar nós falamos sobre ITCMD e isenção, e com a professora Ana Carolina Brochato Teixeira nós falamos de planejamento e legítima. Então, estão já esses mapas mentais com as perguntas e as respostas passadas ao longo da live. Oi, querida Simone! Hoje, publicamente, um parabéns por ontem. A nossa querida professora estava de aniversário, muita saúde, que é o que a gente mais precisa, né? Harmonia, amor e muitas alegrias. É o que eu te desejo do fundo do meu coração, tá certo? Obrigada, Dani, obrigada. Envelhecendo e amadurecendo, né? Eu Ah, é agradeço. bom demais. Eu prefiro eu hoje do que eu era antes. Então, Eu também. a pele pode não ter mais a mesma textura, mas a vida é muito melhor. Gente, professora Simone dispensa apresentações, mas mesmo assim eu vou ler o currículo. A professora Simone é minha companheira no congresso virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, né, Simone? Que vamos vir com novidades em breve. E também, junto comigo, com o professor Daniel Bucari, a professora Simone e a professora Ana Carolina Brochato Teixeira, estamos ministrando o curso de Planejamento Patrimonial e Sucessório. Então, vocês sabem que mais do que professora, colega, admiradora, ela é minha amiga e que eu acho que é o melhor do currículo dela. Mas vamos às formalidades. Simone Tassinari Cardoso Fleischmann, Isso aí. professora permanente do programa de mestrado e doutorado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, advogada, mediadora e parecerista na área de mediação e relações entre famílias e empresas. Então, principalmente por essa característica, eu passei o bastão para a Simone, ela que escreve nos 2 arquiteturas, tanto o tomo 2 ou o tomo 1, os temas de holding. Porque desde o primeiro, né, Simone, é onde você já veio com um texto desmistificando um pouco, não é criticando, mas trazendo de alerta. Eu acho que é uma responsabilidade até se fazer esse questionamento de se realmente a holding é o melhor instrumento ou não, e não. Então, eu acho que nós temos do arquitetura esse comprometimento com realmente a realidade, e por isso ela tem já no tomo 1, que é o primeiro, o artigo junto com o professor Walter Tremarin, como é que pronuncia o nome dele? Tremarinho. Tremarin Júnior, que eram reflexões sobre holding familiar no planejamento sucessório. Professora Simone Tassinari também tem a peculiaridade de ter essa interdisciplinariedade nas áreas que ela domina. Então, ela já fez esse artigo em coautoria com um tributarista. E dentro da mesma linha, ela vem no tomo 2 com o professor também, cadê o artigo aqui? Contornos jurídicos da holding familiar como instrumentos de planejamento sucessório. Dela com o professor René Graef, que também esteve participando do nosso congresso. Simone, primeiro, muito obrigada por toda a parceria, por disponibilizar, estar mais uma vez aqui no Arquitetura do Planejamento em Pauta. E só agradecer e seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Deixa eu contar um pouquinho para o pessoal a história desses artigos, né? Que eu acho que é interessante da gente saber. Eu estava fazendo um planejamento sucessório na época que a Dani estava falando com os autores.
sobre o livro. Você lembra disso, Dani? Lembra? Lembro. Você estava fazendo. Então, eu estava fazendo um planejamento sucessório. E a gente tinha examinado várias possibilidades para aquela família. E a holding tinha sido examinada, só que eu não tinha sido muito clara com o cliente para descartar, porque o cliente não tinha me pedido, ele tinha algumas questões importantes, que era a liquidez do patrimônio, o fato de querer que a esposa ficasse mais protegida em função de que ela tinha uma atividade remunerada e foi obrigada a deixar em função dos 4 filhos. Então, uma circunstância assim que eu não deixei muito claro para ele por que que a gente não optou por holding. E um colega aqui do Rio Grande do Sul atravessou no meio do meu planejamento oferecendo um holding. E eu achei isso muito estranho, porque a gente normalmente não atravessa a atividade de um colega, né? A gente oferece para fazer junto e tal. E aí eu tava com isso na minha cabeça e a Dani veio, Simone, você não tem um artigo? Eu tô pensando aqui, eu tenho esses e esses temas. E eu, Dani, segura, segura, porque eu preciso fazer um parecer aqui em função de um caso específico. A gente está trabalhando no tributário, porque não é uma vantagem para essa família, não é uma vantagem para essa família. Então, foi uma questão de caso concreto mesmo, né? O caso concreto. E aí a Dani assim, tá, mas você não acha que é um bom instrumento? Eu, sim, eu acho, Dani, só que não é para todos. E ela, esse tipo de artigo que eu quero, os práticos, e não artigos que sejam de blá blá blá, né? E o outro também com o Graef, vocês dão passo a passo todas as preocupações que tem que se estar atentos para como constituir. É bem amplo, tanto que ele ficou um artigo bem robusto, né? Mas a gente. Material de qualidade sempre tem espaço, Simone. O importante, o meu lema é esse. E sempre tinha que estar em parceria também. Bem, eu estava explicando na hora que eu entrei que essa live também é mais uma que feita em cima de perguntas que as pessoas fizeram, que também está no meu Linktree o link para as pessoas poderem baixar, que a gente vai completar com as perguntas que estão sendo realizadas aqui ao vivo. E que depois as pessoas podem estar cadastrando e recebem, que assim que tiver completas, elas recebem. Bem, partindo para a pergunta aqui da Célia, por que tem tanta propaganda para fazer holding? Porque eu acho que as pessoas acabam... É uma boa pergunta, porque geralmente quem ficava com esse assunto era o pessoal do direito empresarial. E nós, familiaristas e sucessionistas, nós que lidávamos com a constituição, desconstituição da família e o recebimento dos valores no pós-morte, nós não costumávamos fazer isso. Então, quando nós descobrimos que talvez juntar a área do direito empresarial com a área da família e sucessões pudesse ser uma boa decisão, nós começamos então a propagandear que isso seria útil. Então pensa, antes a gente tinha somente uma pessoa de societário constituindo uma situação empresarial. E aí chegava no divórcio de um dos sócios, essa mesma pessoa que tinha constituído a sociedade não se dava conta que o cônjuge ou o companheiro poderia interferir nas atividades empresariais. Então, vinha um grande problema, porque o divórcio não estava pensado ou previsto. Quando nós nos demos conta que integrar as duas áreas, com o conhecimento do direito de família e sucessões e do direito empresarial, então a gente não faz isso sozinho, a gente se deu conta que a gente conseguia minimizar muito os prejuízos nesses momentos de crise, além de obter algumas vantagens, Dani, porque para certos patrimônios, por exemplo, se consegue evitar efetivamente o inventário. Não são todos. A gente precisa ter uma circunstância que eu não tenha mais bens em nome da pessoa que faleceu. Então, até isso é um risco, né? Então, essa pergunta da Célia é muito legal, que é assim, por que faz tanta propaganda da holding? Porque é uma área interdisciplinar e que a gente percebeu que pode gerar ajuda mútua.
Quem é do empresarial gera uma ajuda aqui para a gente do direito de família e sucessões, e quem é do direito de família e sucessões gera uma ajuda do empresarial, porque minimiza os riscos que seriam tradicionais de ignorar certos conceitos. E isso, na essência que você está falando, é o planejamento sucessório, né? Então, é exatamente por que quando eu soltei o livro tinha muito pouco material, porque isso é uma coisa recente e, ao mesmo tempo, né, Simone, alertando as pessoas que muitas pessoas que fizeram planejamento há algum tempo só com viés societário ou tributário têm que rever isto pelo olhar, pela perspectiva do direito civil, não só de família e sucessões, mas também de questões de validade, de nulidade, de regime de bens, de várias consequências que possam estar. Então, a gente recomenda para quem tem já um planejamento que já foi feito, rever, porque são perspectivas que não têm que ser isoladas de um planejamento. O planejamento sucessório tem essa peculiaridade, né, dessa interdisciplinariedade, né? Então, isso que é muito importante. Bem, vamos aqui também para a segunda pergunta, que um pouco em cima até do que você falou, da possibilidade da questão do inventário. A Marisa, ela fala, por que dizem que a holding evita inventário? Ah, isso é uma excelente pergunta, né? Que está vinculada com aquilo que a gente estava falando. Quando uma determinada família resolve estruturar todo o seu patrimônio dentro de uma holding, é importante que a gente separe um pouco os tipos de holding, certo? Eu tenho as holdings que são puras, que são holdings somente de ou participação numa empresa na outra, né? Que elas constam ali nos estatutos e nos contratos sociais, ou eu tenho holdings que são operacionais, holdings que vão fazer alguma atividade empresarial. E dentro dessas atividades pode ser a administração patrimonial e a organização. Então, vocês imaginem que uma determinada família resolva colocar todos os bens familiares dentro da holding. Então, eu tenho aqui João e Maria, que tinham um determinado patrimônio, ou Maria e Maria, ou João e João, porque nós não estamos aqui para refazer um paradigma, pelo contrário, para a gente estruturar as relações de solidariedade, todas elas, né, nesse lugar. Então, temos um par que tem o seu patrimônio nas pessoas físicas. E por conta de um planejamento, decidem colocar todos os bens aqui de baixo para que sejam da titularidade da pessoa jurídica. Então, duas pessoas físicas constituem uma pessoa jurídica para, a partir do momento da constituição, receber o encargo de administrar, gerenciar, substituir, transacionar, enfim, todo o patrimônio dessa empresa. Então, todo o patrimônio que era da família agora ficou da empresa. Então, nós vamos ter 3 pessoas envolvidas, 2 físicas e uma jurídica. Simone, por que dizem que dá para encerrar o inventário, que não vai fazer inventário? Porque uma possibilidade que se tem dentro do meio empresarial é que essa pessoa jurídica constituída, então, com o objetivo desse gerenciamento patrimonial, tenha como sócios essas 2 pessoas originárias originárias da primeira geração e todos os seus sucessores. Então, eu posso trazer para essa pessoa jurídica João e Maria da primeira geração e todos os sucessores da ordem civil. E a transmissão patrimonial não vai mais acontecer por conta da lei ou por conta de um ato do direito de família ou das sucessões, mas por conta do contrato social. Então, eu posso operar com uma cessão de cotas sociais, eu posso operar com uma compra e venda de cotas sociais, eu posso operar com uma alienação de outra natureza, com uma garantia, eu posso operar com uma doação de cotas sociais e uma reserva de usufruto. Mas vocês vejam, eu tinha 2 pessoas físicas que tinham patrimônio. E para que o inventário seja evitado, eu preciso que dentro dessas pessoas jurídicas, dessa pessoa jurídica ou dessas,
esses dois não tenham mais bens. Então, eu preciso criar um instrumento dentro da holding para que se transmita todos os bens que agora são constituídos de cotas sociais, porque a titularidade é da empresa Cheirinho, que é sempre a empresa que eu dou o exemplo, então a empresa Cheirinho é a nova empresa. Então, com isso, transmitindo as cotas sociais com algum ato de alienação, eu evito o inventário, porque agora eu tenho uma circunstância que A e B não tem mais patrimônio. Entendem? Então, eu uso a estrutura do direito. Vão me ajudando aí no chat, gente, se tá claro ou não. Eu pego a estrutura do direito empresarial e opero a transmissão de bens dentro do empresarial. Eu transmito aquilo que as pessoas tinham em vida na estrutura do empresarial, de forma que essas pessoas não tenham mais patrimônio, porque se elas tiverem patrimônio, ainda assim precisa do inventário. Porque quando falam, não passam, às vezes falam isso, explicam de uma forma muito leiga, são só as cotas sociais. Mas se você tem patrimônio, não tem como não passar no inventário. A Michele tem uma pergunta aqui, nossa, finalmente consegui alcançar a compreensão desse tema. Era um dos mais complexos para eu entender. Então, que bom, que ficou super claro. A Ana também está dizendo aí, acho que você foi bem esclarecedora, né? Porque essa responsabilidade, né, Simone, de não estar... Você explicou agora em detalhes o que às vezes se fala simplesmente, tendo uma holding não tem inventário. Não é assim, porque tem também a natureza das cotas, né? Isso. Então, assim, se eu tiver patrimônio, precisa inventário. O único jeito para a gente eliminar o inventário é eliminar o patrimônio. Então, essa cessão ou essa alienação, eu vou chamar de ato de alienação, gente, porque por alienação a gente importa toda e qualquer transladação de titularidade patrimonial. Então, pode ser cessão, pode ser doação, pode ser compra e venda, pode ser qualquer transmissão, tá? Então, vamos chamar de alienação. E alguém perguntou no chat, esse ato de alienação é feito em vida? Sim, é feito em vida. Porque se eu esperar um momento morte, o titular falece e aí eu preciso entrar com o inventário em função das cotas sociais que ele já tinha. Então, a gente faz a estrutura societária e já na estrutura societária chega nos filhos, chega na segunda geração. Com qual instrumento? Depende. Se os filhos tiverem condição de comprar com compra e venda, se os filhos não tiverem, aí eventualmente vai se trabalhar com outro tipo de instituto e inclusive pensando nos impostos, né? Mas, Simone, antes de eu ler as perguntas, deixa eu te perguntar. Esclarece aí também, pessoal, por exemplo, na questão da compra e venda, a pessoa não teria patrimônio, mas tem patrimônio móvel, que é o dinheiro. E aí, passa por inventário? Se tiver dinheiro, tem que passar, gente, por inventário. Tem gente que até vai lá e saca correndo, que é para dizer que não tinha dinheiro. Mas não dá para a gente dividir o fisco, né? A ideia aqui é fazer com ética. Não, mas eu falo assim, explicando que no caso da compra e venda, a cessão e a doação não tem esse retorno de remuneração, né? Então, literalmente, cessaria ali, só alertando e chamando a atenção, porque é muito importante esclarecer todos esses pontos. A Brusilhotto, ela fala, por que é considerado que a holding é uma forma de blindar o patrimônio? Tá, primeira Aí a palavra coisa, com você. A palavra que eu amo essa palavra, blindagem. O que acontece? Quando a gente é uma empresa familiar, e qual a diferença entre ser uma empresa familiar ou ser uma família que tem holding? Ser uma empresa familiar significa que a família já tem tradição num modus operacional empresarial. Então, vamos pensar aqui as pessoas que são do nosso Vale dos Sapatos, que muitas das empresas foram para o Nordeste agora. Então, tenho lá famílias que são calçadistas,
famílias que são do agronegócio, tem lá pecuária extensiva, ou tem pecuária intensiva, ou tem agricultura de troca de safra. Enfim, tenho florestas que podem ter o benefício X ou Y. Então, assim, essas famílias já são famílias empresárias, certo? Como elas são famílias empresárias, elas têm íncito na vida delas o risco das operações que elas têm. Então, vamos pensar numa indústria metal-mecânica que fabrique armamentos, gente. Uma indústria que fabrique armamentos. Ela está submetida ao regimento e ao regulamento da União Federal, à fiscalização do Exército, das armas nacionais, porque eu não posso sair por aí fiscalizando, fazendo armamentos de graça, e ainda tem riscos ambientais, por exemplo, grandíssimos, concordam? Porque eu estou numa indústria metal-mecânica, o risco ambiental é grande. Além disso, há risco de responsabilidade trabalhista, há risco de responsabilidade perante os consumidores. Eu estou dando o exemplo da metal, gente, mas pode ser qualquer tipo de indústria. Pensem aí numa atividade operacional forte. As pessoas, há uns 10 ou 15 anos atrás, tiveram a grande ideia de, se der problema no meu operacional, se der problema na minha indústria, vamos dizer assim, pode que os juízes venham desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios. E isso é grave. Por que que é grave? Porque há uma exceção da legislação no direito societário. No direito societário, o princípio é da preservação da empresa, então é o princípio da entidade. Eu tenho uma pessoa jurídica totalmente diferente e um patrimônio totalmente diferente. Não misture as coisas, senhor juiz. Mas alguns colegas começaram a dizer o seguinte: se você tira os bens das suas pessoas físicas e coloca os bens numa pessoa jurídica outra, diferente daquela operacional que você tem. Então, se você faz uma holding pura lá em cima e transmite o seu patrimônio físico de pessoa física para o patrimônio dessa pessoa jurídica, é mais difícil que o juiz vá chegar até a holding. Num pensamento de que, se eu tenho aqui a empresa Cheirinho, que produz armamentos, parafusos, sei lá o que ela produz, e essa Cheirinho tem débitos com os empregados, ou essa Cheirinho tem débito com os consumidores, qual vai ser a atitude da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum? Vai desconsiderar a personalidade jurídica para vir pegar os bens dos sócios, desses aqui, pessoas físicas. Então, se vendeu a criação de uma terceira entidade aqui em cima, administrando, então, sociedade, vamos chamar a STCF, tipo eu, né? Simone Tassinari Cardoso Fleshman Limitada, para que blindasse o patrimônio. O que não se contava é que os juízes não são bobos. E essa foi uma estratégia que rapidamente se vulgarizou. Então, inclusive o juízo trabalhista, a gente tem uma decisão do Tribunal da Quinta Região, ele entendeu que a holding é só uma forma de administração patrimonial, foi lá, desconsiderou a personalidade jurídica dessa operacional, tentou bens dos sócios e desconsiderou a da holding também. Então, é uma ideia que não prospera. Essa ideia de blindagem é uma ideia de um tempo em que não se desconsiderava nem a personalidade jurídica normalmente e nem aquela desconsideração inversa. Porque também muitos maridos e esposas, pretendendo dar o calote nos seus companheiros, pegavam os bens das pessoas físicas e jogavam para dentro da empresa. E aí o que aconteceu? No divórcio, o juiz de família vai lá e bloqueia a atividade empresarial. Equivocado, talvez seja uma reação muito drástica, mas bloqueia a atividade. Aqui o Tribunal do Rio Grande do Sul tem vários precedentes nesse sentido, é até um pouco assustador, e depois vai discutir se teve a fraude ou não, mas desconsidera a personalidade jurídica inversamente. E aí a tal da holding, que era para blindar, fica sendo um cardápio
praticamente, né, Dani? Porque se eu tenho já todos os bens numa holding, eu tenho um cardápio para o juiz. Qual dos bens que o senhor deseja, senhor juiz? O senhor quer? Qual deles aqui que está na titularidade da holding? Então, aquilo que era para ser uma blindagem acaba sendo uma alta exposição. E, Não sei Simone, se muito respondi. importante. Não, não, respondeu sim, muito bem. Inclusive, também essa questão, a gente sabe que muitas pessoas fazem isso para fazer essa diluição patrimonial, jogando esse patrimônio. Muitas pessoas também abriram holdings, empresas só no papel, sem ter movimentação nelas. Isso também. Ah, o meu contador abriu e às vezes vai. Olha, gente, o contador, a contabilidade tem que estar alinhada em um planejamento sucessório com esse diálogo, mas não vão fazer planejamento sucessório nem em balcão de cartório, que você não precisa. Agora, os riscos e as consequências são imensas. Então, nesse momento, eu digo que nada mais barato do que a informação. A informação desde você vai casar, qual o regime de bens, o que você tem de patrimônio, qual a sua situação, você já tem filhos, não. Então, ter informação é poder, né? Já se fala que é o quarto poder, é a informação. Então, não tenham receio, consultem um advogado, vejam todos esses efeitos, porque o que, mais do que, às vezes, fazer um planejamento patrimonial e sucessório, né, Simone? É muito complexo, é consertar, e às vezes já chega o cliente com multas, isso e aquilo, situações já totalmente muito mais vulneráveis do que realmente você fazer uma estratégia dessa gestão, dessa organização patrimonial. Tem uma pergunta aqui também do acessório Monestolina. Tem como fazer o contrato de forma a eliminar o inventário? É o que a Simone já explicou. Boa pergunta, né? Não vai eliminar o inventário se tiver patrimônio no nome da pessoa. Então, o contrato social só vai ter esse efeito se ele simplesmente eliminar completamente a titularidade dos bens. Mas eu vou fazer uma ressalva que eu tive uma senhorinha que me ensinou isso, né? Ela fez a doação de todas as cotas sociais e ela reservou para si o usufruto somente. E chegou num ponto que ela precisava de um valor considerável para uma prótese de quadril que ia ser feita nos Estados Unidos. E a empresa não tinha condições de saldar com distribuição de lucros aquilo. Ela precisaria vender um dos seus imóveis que era de valor considerável, porque não era uma família empresária, só estava uma entidade ali organizando um patrimônio que nem era tão grande assim. E aí ela não conseguiu de jeito nenhum que a nora concordasse com aquilo que ela precisava. Então, muito cuidado, né, Dani, quando a gente vai se desfazer do patrimônio, porque a gente não sabe ali na frente o que vai acontecer com a nossa vida. Então, esse desfazimento patrimonial, ele pode significar que eu venha precisar do meu patrimônio depois, do patrimônio em si, não do fruto ou do rendimento dele, e eu não tenho acesso, porque agora é uma decisão da PJ, não é mais a decisão da pessoa física. E isso pode ser muito arriscado, né? E se eu perco cotas sociais, gente, eu também perco poderes políticos, né? Eu não consigo ter poderes políticos sem cotas sociais, porque eu não sou mais sócio da empresa. Então, eu tenho que ter muito cuidado nesse sentido de não me desfazer de tudo. Lembrando, né, que as pessoas estão vivendo mais 20 anos, então que nós temos que pensar na nossa velhice. Isso é um dos critérios para o planejamento, até para você não ficar, como disse a Simone, em uma posição de vulnerabilidade. Muitas vezes vem até uma pessoa de um patrimônio menor, quer fazer a doação, tem uma casa, uma sala de escritório, um ou segundo apartamento, uma previdência, e diz, não, eu quero passar tudo para os meus filhos. Mas com usufruto, não tem problema, eu confio neles. Olha, não é
nós estamos falando na prática. A questão é que, às vezes, esse filho ou essa filha também casam com outras pessoas, mudam de ideias, podem surgir problemas entre os filhos e você ficar numa posição de vulnerabilidade. As pessoas também, às vezes, confundem o usufruto achando, agora eu quero vender essa casa. Não, você não é mais dona, você só está com o usufruto dela. Você já fez a doação. Então, são tudo escolhas que têm que ser consideradas e ponderadas, vendo os efeitos jurídicos das escolhas. Muitas vezes o cliente já chega, eu quero fazer uma holding, eu quero isso. Até ia te fazer essa pergunta, Simone. Quando o cliente chega, você trabalha com holding, quer fazer, como? E de primeira, ele vem muito assertivo, né? Como você lida com essa situação? Antes de fazer um agradecimento, tem vários alunos aqui da nossa turma, agradecer a presença da turma lá, a primeira turma, né, de planejamento patrimonial e sucessório. Dani, o jeito mais fácil de lidar com alguém que está convencido é mostrar para eles as vantagens e as desvantagens. O Fábio Campão, que é o meu colega que lidou comigo muito nesse assunto, né? E ele diz assim, Simone, tem vezes que tem que fazer como tu diz, botar o bode na sala. E é isso mesmo, né? Então, assim, a pessoa vem convencida com uma ideia, mas ela não sabe muito bem por que ela teve essa ideia. Então, tem duas perguntas cruciais que eu costumo fazer para essas pessoas. Para que você gostaria de fazer uma holding? A pergunta é o para mesmo, não é o porquê. Porque se eu digo porquê, a pessoa vai me encontrar vários motivos de várias ordens assim de racionalidade. Mas quando se pergunta o para quê, a pessoa tem a tendência de encontrar uma resposta que tenha mais relação, inclusive, com o emocional dela. Então, às vezes, a pessoa não sabe responder o para quê. E aí a gente pontua, você não está sabendo responder o para que você deseja fazer a holding. Aí a pessoa começa a responder o porquê. E aí eu digo, você percebe que você quer fazer uma holding para economizar. Porque eu quero economizar. Então, aí eu vou anotando tudo que ela diz, os porquês, né? Não veio o para quê, mas veio vários porquês. E aí eu faço vários cenários para a pessoa, daquilo que ela disse que deseja. Então, assim, quer economizar na tributação. Aí eu mostro para ela o quanto ela vai ter que pagar de tributos nos vários momentos em que a constituição ou a alteração da holding vai acontecer. Então, no momento da integralização, eu faço uma tabelinha comparando se eu fizer a holding e se eu tenho a situação da pessoa física. Qual a situação tributária dessa pessoa? Claro que eu não faço isso sozinha, né, minha gente? Porque eu não sei tudo, eu sempre peço ajuda para alguém que é do tributário específico. E aí eu vou mostrar para a pessoa. E aí fica flagrante, gente, se é vantagem ou não. Eu diz assim, você me deu 3 porquês aqui. Um, você queria economizar. No outro, porque o seu vizinho fez, você achou uma boa. E nesse outro aqui, porque você tem medo que a sua família brigue depois da morte, né? 3 elementos. Eu faço os 2 cenários e faço a pessoa perceber, porque nada como mostrar a realidade. Essa é uma ferramenta da mediação que a gente usa, que se chama teste de realidade. Quando você mostra para a pessoa as realidades possíveis e faz ela concluir que é bom ou não, entendeu? Então, eu já tive uma questão de holding, que a pessoa disse que ia economizar tributos, eu acho que até tem uma pergunta disso, né, Dani? Tem. Que eu mostrei para ela que ela economizaria, mas ela levaria 32 anos para compensar o investimento tributário que ela estava fazendo no ato de integralização, porque todos os bens praticamente eram bens de raiz e bens que tinham sido adquiridos em um momento muito anterior estavam submetidos à alíquota regressiva do imposto de renda. Então, o ganho de capital desses bens era quase nada. E se eu transferisse para a holding e esse bem viesse a ser vendido, por exemplo, eu transformaria todo ele em capital. Então, eu não me beneficiaria. Dava 35 anos. Então, aquilo que ele imaginava que era um feito, assim, não, vou economizar, não era verdade. Simone, muitas pessoas estão fazendo holding sem fazer esta conta, entendeu?
Infelizmente. Olha, tem uma pergunta aqui na tela que eu vou priorizar, porque a pessoa está aqui ao ar. Ela pergunta, tem como fazer? Não, essa já foi, do contrato. É uma se tem que ser o administrador. Pera um instante. Cadê? Aqui. A Simone, uma xará sua aí. Precisa sempre o titular dos bens ficar como administrador? Não, não precisa. Mas aí a decisão que se toma até lá no curso a gente tem o checklist, né, das perguntas. Ser o administrador significa ter poder decisório sobre os bens da pessoa jurídica, certo? Se eu sou uma das duas pessoas físicas e eu tenho o costume de administrar o meu patrimônio como eu bem entendo, a minha experiência é que quando eu coloco um filho ou uma filha na administração, então eu perco o poder decisório, perco o poder político, eu fico uma pessoa chata demais. Porque eu não tenho poder nenhum de decidir, mas eu entro dentro da holding e eu quero mandar em tudo, porque eu me sinto dono, entende? Então, assim, poder pode, não é obrigado, vai ser administrador e quem é o estatuto social, o contrato social escolher. Então, é uma questão de acordo entre os sócios. Pode, inclusive, nem ser uma pessoa que seja sócia, pode ser um terceiro, né? Tenho lá determinadas questões que são legais, mas eu posso delegar a administração efetiva, fática, para um terceiro profissional. Os pais e mães que costumam transmitir patrimônio e delegar para os filhos essa gestão, gente, eles assumem um ônus significativo, que é o ônus de deixar os filhos gerenciar. E esse ônus é muito forte, porque geralmente esses patriarcas e essas matriarcas, eles têm uma certa ascendência com relação aos filhos. E aí, muitas vezes já havia acontecer dos filhos renunciando e dizendo que não querem continuar, porque o pai não deixa eu fazer, e aí a gente tem o conflito geracional na atividade empresária, né? Eu tenho ali uma circunstância de que o filho quer fazer determinada coisa ou vender determinado bem que o pai tem muito carinho, só que aí o pai não tem controle para isso. Isso ocorre muito em empresas familiares, pessoas. Lembrando que 86% das empresas brasileiras são de empresas familiares e somente 12% conseguem chegar na terceira geração. Então, na primeira para a segunda, que é dos pais para os filhos, ainda ocorre, mas quando vai dessa segunda para a terceira, que já seria para os primos, tem uma dificuldade, tem que ter essa organização, essa revisão de pactos parasociais, protocolos familiares, né, Simone? Porque eu conheço um caso recente de uma questão que a pessoa, o patriarca, ele tinha um valor porque tinha onde tinha se originado o negócio da família. Mas a atividade já era totalmente econômica inviável. Tinha que se arrendar aquilo para outras práticas e assim por diante. Mas ali foi onde começou tudo. Veio a outra geração, não, vamos arrendar. Sinto muito, bonito, tá aqui, não venderam, mas arrendaram e aí entrou outra atividade econômica para fazer exploração. A Lúcia perguntou aqui, professora, ainda uma pergunta sobre alienação, cessão de cotas. É possível que o respectivo contrato esteja sujeito ao termo morte? Mas se tiver sujeito ao termo morte... É o caso aquele, Dani, que a gente estava preparando o parecer na última reunião nossa, lembra? Lúcia, é uma boa pergunta. Em termos contratuais, dá. Claro que dá. Ok, pode submeter ao termo que você quiser, inclusive ao morte. Só que a gente estava com uma situação discutindo isso numa reunião, que esse contrato, ele pode ser declarado nulo. Por quê? Em alguma medida, né? Porque o entendimento pode ser que, como o contrato está submetido ao termo morte, vai fazer a transmissão das cotas naquele momento. Então, o societário está resolvido. Mas essas cotas vão ter que frequentar o inventário, porque o termo ele vai operacionalizar dentro do direito empresarial, mas não dentro do direito das sucessões. Esse termo não tem efeito para o direito sucessório. Eu lembro ainda que o professor Daniel disse assim, nossa, não, esse contrato é nulo nessa circunstância. Então, eu não sei qual é a realidade efetiva e nem sei qual é a clausulação que está sendo feita, mas juridicamente o contrato aceita o termo morte,
mas a gente está uma situação concreta recente aí de questionamento com relação ao inventário, porque o fisco tem legitimidade, né, gente, em função do imposto de transmissão, mortes causa. E aí, quando isso não consta no inventário, porque já se entendeu, basta que um se insurja para a gente ter um problema aí de conflito normativo. O direito empresarial se resolveu, mas o direito sucessório não se resolveu. Então, um pouquinho de cuidado aí. Eu te lembra que a gente estava discutindo isso? Assim, a Isabela falando, elogiando e falando o que eu acho que é muito importante, abordar o assunto com muita ética e responsabilidade. Sim, com certeza, Isabela. Vamos ver, a Simone complementou exatamente para que possa vender, comprar, o administrador deve ser os genitores, pois o administrador pode ter esse poder, tá? Era complementando ali a pergunta. A Brusilioto perguntou, professora, a transmissão de cotas empresárias após a morte, exemplo, proibir um herdeiro de entrar na sociedade, não seria um pacto sucessório, que é o 426, onde tem vedação e nulidade Ótima contratual? pergunta. Olha só, é muito comum que a gente tenha cláusulas de ingresso ou não na sociedade. E essas cláusulas que dizem que a gente vai incluir ou não o herdeiro em caso de falecimento, elas não são interpretadas como pactos sucessórios. Por quê? Para o direito empresarial, a gente tem as regras de affectio societatis ou aquelas regras que dizem que eu não sou obrigado, inclusive princípio constitucional, não sou obrigado a me associar ou permanecer associado com ninguém que não seja o meu desejo, né? É livre a possibilidade de associação. Então, uma disciplina que impeça alguém de acesso ao quadro social não é entendida como pacto sucessório. Ela é entendida como manifestação do direito à livre associação. Eu não sei se é isso, Bru, que eu queria saber, mas aí tu me diga se é ou não. Quando seria considerado um pacto sucessório? Quando eu tivesse algum efeito para o pós-mortem, beneficiando ou não beneficiando alguém, mas que não fosse o exercício de um direito. Esse é o exercício de um direito em vida. Eu tenho o direito de dizer que não quero me associar a ninguém em determinadas condições, pós-mortem ou em vida, né? Nunca vi nenhum questionamento com relação a essa cláusula, pelo contrário. Sempre as pessoas começam a bater o pé para tentar ingressar na sociedade e o judiciário tem sido bem flagrante, que não sou obrigado a me associar a ninguém. Então, eu não tenho obrigação de receber ninguém como sócio. Simone, tem duas perguntas aqui, uma do Márcio e o outro do Daniel. Nossa, estamos cheios de charás hoje aqui. São perguntas que você já respondeu, eu só quero para mostrar que foi feita e se você tem alguma complementação. Fala se holding sempre é um bom negócio, você já falou, e é verdade que economiza impostos também. Essa é a do Daniel. Então, acho que você já, só passando aqui para Então, mostrar. nem sempre é um bom negócio. A gente tem o Anderson lá no curso, né, que também já se manifestou nesse sentido. Ele tem que organizar isso aí para saber se é um bom negócio. E aí, bom negócio para quê também? Porque às vezes a pessoa prefere ter uma estrutura empresarial e reduzir um pouquinho a complexidade administrativa, porque ela já tem funcionários, enfim. E ela tem uma circunstância que para essa família é uma boa ideia. Então, não importa de investir um pouco mais dinheiro, entende? Porque ser um bom negócio pode ser um bom negócio para organizar, ser um bom negócio para estruturar, ser um bom negócio para quê, né? Então, essa que é a pergunta. E se economiza, nem sempre, gente. Eu posso dizer para vocês assim, quais são os impostos que precisam entrar nesse cálculo? O ganho de capital, a gente vai ter que apurar ali a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica, o que muda, então é imposto de renda aqui. A gente vai ter que calcular as transmissões, vou ter que comparar o ITCMD com o ITBI
na circunstância em que eles vão ter a incidência e verificar qual deles é o mais vantajoso. E isso, gente, é Excel, não é? Ou é calculadora, né? Não tem outro jeito de fazer isso do que incidir as alíquotas de cada unidade da federação ou de cada município, a depender do imposto que a gente está trabalhando. A Marina perguntou, você também, de certa forma, já explicou na hora lá da parte da administração, é como funciona a administração da holding. Boa pergunta. A gente tem, gente, hoje vários instrumentos de governança corporativa e de, vou dizer assim, gestão compartilhada das empresas familiares. Tem vários estudos. Diga, Dani. Posso complementar, que às vezes você já pode explicar. Tem uma aqui do Regis. Que tipo societário pode ser adotado? Então, às vezes, quando... Boa pergunta também. Então, assim, a gente tem. Hoje dá para a gente trabalhar com várias estruturas de administração e gestão de empresas familiares. A gente tem uma maravilhosa consultora empresarial que se chama Cláudia Tondo. A Cláudia é especialista nisso. Ela é, assim, uma implementadora de boas práticas em empresas familiares. Ela tem muita experiência. A Cláudia mesmo identifica lá que hoje é possível a gente ter aquela gestão típica, hierárquica, né, de presidência, vice-presidência, o diretor, vice-diretor, mais a situação fiscal. Posso trabalhar com conselho de administradores, posso trabalhar com conselhos familiares, então, diferentes de conselhos de administradores. Eu posso ter conselhos que levam em conta a opinião dos anciãos, por exemplo. Posso ter níveis diferentes de gestão compartilhada, colocando as pessoas que têm mais tino para o financeiro numa gestão financeira, as pessoas que têm mais tino da habilidade emocional na gestão emocional, outros que se dão bem com a lida ali interpessoal na gestão dos recursos humanos. Então, eu posso ter conselhos para isso. E podemos usar ferramentas como protocolos familiares para organizar isso. Então, posso ter, inclusive, minoritários que vão ter acesso a determinadas decisões. Como que a gente pensa isso? A gente olha a realidade de cada uma das empresas a serem constituídas e tenta atender aquilo que as famílias precisam. Tem tipo social melhor? Geralmente, se tem usado limitadas ou SAs fechadas. E eu estava falando com a Fernanda Borghetti esses dias, que ela estava com um caso bem interessante, e ela disse assim, Simone, o problema da SA fechada é que às vezes tu não encontra contador que tenha habilidade suficiente para fazer os livros que precisaria na SA. Então, por conta de a gente ter um pouco mais de exigência legislativa, a limitada acaba tendo uma maior aceitação, né? E como a distribuição das cotas fica também condicionada ao contrato, ela diz assim, o grande problema de fazer uma SA fechada é que depois o cliente volta para mim perguntando se eu não tenho um contador que faça esse acompanhamento, porque é um acompanhamento um pouquinho oneroso. Aqui, dentro desse tema ainda de escolha, tem aqui a escolha do tipo societário tem relevância no planejamento sucessório? Tem, inclusive para fazer essas escolhas, como a professora Simone falou, temos que avaliar exatamente o porquê, o para quê, ver esse patrimônio, a finalidade, o objetivo desta empresa, né? Para poder porque todas têm vantagens e desvantagens, você tem que aí ver qual a melhor se adequa. Lógico que a limitada tem uma prática mais facilitada ao controle fiscal do que as SAs fechadas, por conta também do ritual mesmo da contabilidade, né? Dos livros, dos lançamentos, das publicações que tem que estar. Uma pergunta bem interessante. É possível modular os efeitos políticos das cotas que serão recebidas pelos herdeiros? Boa pergunta. Sim, é possível. É o Tarciso. Tarciso, é possível sim. A gente pode ter várias categorias de pessoas para receber. O que a gente tem que cuidar aqui? Que a legítima, ela precisa ser respeitada quando estivermos trabalhando com herdeiros necessários.
Então, toda modulação que eu for fazer, eu vou precisar ter em mente que o princípio da igualdade precisa estar totalmente alinhado. Mas, quando a lei fala em igualdade, ela está falando de uma igualdade material. Ela não está falando de uma igualdade formal. Então, em tese, eu posso sim ter direitos políticos, direitos decisórios. O que eu estou chamando de direitos políticos são direitos, é direito de decidir, né? Direito de gestão. E aí eu tomo um cuidado com relação a isso. Outra questão interessante, gente, é que a gente tem vedações relacionadas às pessoas que tenham incapacidade. A gente tem no direito empresarial a possibilidade que elas sejam sócias e que elas recebam as questões patrimoniais da empresa, mas elas não podem administrar. Então, essa já é uma distinção que a própria lei faz. O que eu tenho que ter cuidado? Para eu não eliminar completamente o poder decisório de alguém que pode decidir. E aí a gente tem casos, a gente até faz bastante tempo que a gente falou sobre isso, que é sim ofensa à legítima se eu deixo filhos que têm toda a habilidade decisória somente com efeitos patrimoniais, sem poder nenhum de administração. 000. Então, esse filho pode se sentir ofendido por essa deixa e vir ao judiciário para tentar integrar a faceta decisória desse patrimônio. Porque se ele não tivesse em ambiente empresarial, ele teria esse direito. Ele teria o direito à fração de 1/5 do patrimônio e esse 1/5 com toda a autonomia possível. Então, a gente precisa contemporizar aí. E os dois institutos que são os mais críticos é a legítima e por trás dela o princípio da igualdade, né? E inclusive tem um artigo muito bom da professora Ana Carolina Brochado Teixeira, no tomo 2, que ele trata exatamente sobre, cadê? Aqui, qualificação e quantificação da legítima, critérios para partilha de bens. Então, é muito importante, ela aborda exatamente essa questão. E um pouco, emendando na temática, um pouco dessa de restrição, de certa forma, é a pergunta do César aqui. As participações societárias podem ser gravadas com cláusulas restritivas? Boa pergunta, nunca pensei sobre isso, mas é patrimônio, né, gente? É patrimônio, como patrimônio pode sim. Só que aí, vamos lá, vamos fazer ressalvas, né? As cláusulas restritivas, quando incidem sobre a legítima, ó, cuidado aqui, quando incidem sobre a legítima, elas precisam ter uma justa causa declarada. E por justa causa, entenda-se que são questões que interessem e protejam o herdeiro, e não o testador. Então, pensa, se um testador clausulou determinada participação societária, achando que simplesmente porque tem que ficar dentro da família, por exemplo, vamos clausular ali com a incomunicabilidade, ou por qualquer outra circunstância, a análise de mérito material das cláusulas tem que ser feita em benefício de quem recebe. Há uma pesquisa bem longa com relação a esse assunto, gente, e eu e a Caroline Pongé elencamos 3 elementos para a gente verificar se há uma justa causa, que não é da nossa cabeça, mas que a gente tirou de toda a jurisprudência do país, que a gente analisou todos os tribunais. Primeiro, precisa estar no interesse do herdeiro e não do testador. Segundo, faça uma análise subjetiva dessas condições. Então, encerradas as condições que motivavam essa cláusula, precisa encerrar a cláusula. E terceiro, as condições objetivas. Vamos dar um exemplo do 2. Alguém que clausulou em função de que o marido tinha um processo de... muitos processos de execução contra si. Separando-se do marido, como clausulou em função de uma questão subjetiva específica, pode ser levantada a cláusula. Não fica perene, porque clausulou em função de uma circunstância subjetiva. Outra pessoa, um testador, vamos falar de imóveis aqui, que tinha por hábito um imóvel rural, que ele sempre deu em garantia da safra, que ele sempre deu em garantia de fundo rural, ele sempre deu.
E agora ele veio a dizer que os filhos não vão poder, e vou gravar lá com a impenhorabilidade. Meus filhos não vão poder gravar. A natureza jurídica desse bem na economia rural familiar, gente, é de um bem que vem de origem para garantir o financiamento. Então, o testador não poderia mudar a natureza jurídica de destinação do bem porque simplesmente ele quis, porque isso não opera em função dos herdeiros. Então, nós elencamos esses 3 elementos, e aí vamos voltar à resposta, né, para a gente ser direto. Pode clausular? Pode, mas se for na legítima, tome em consideração esses 3 elementos. Maravilha, e partindo para a última pergunta, até porque nós já estamos no nosso. E a gente quer salvar, não ter perigo do Instagram aqui nos derrubar. É uma pergunta da Sofia. Olha que nome bonito. É como integralizar o capital social? Aí eu recomendo ler o artigo da professora Simone e do professor Fernando Graef. Isso, com bens, Sofia, podem ser bens móveis, imóveis, tudo aquilo que foi considerado bem na ordem jurídica nacional é admitido para integralização, tá? Então a gente pode assim, ter um tratamento genérico dos bens, aquilo que tiver apreciação econômica. Gente, muito obrigada, Simone, pela live. A gente vai subir esse material depois com as respostas. Vai ficar nesse mapa mental com o nome Holding com planejamento sucessório, tá? Tem os outros 2 que nós também disponibilizamos, do professor Daniel Bucar, que é isenção de TCMD, e da professora Ana Carolina Brochado Teixeira, que é planejamento, testamento, legítima. Tá certo? Simone, vamos fazer uma foto aqui de picture? Deixa eu tirar aqui, desativar os comentários. Pronto! E muito obrigada pela sua generosidade de disponibilizar. Sei que sua agenda é lotadíssima, mas queria te agradecer muito e a todos também que estão aqui, que não só estão online, mas também os que vão assistir depois, tá bom? Estamos aguardando. Qualquer coisa, manda no direct aí. Um abraço. Tchau, pessoal.